agora a gente fala sobre o coronavírus. O governo britânico declarou o novo coronavírus uma ameaça séria e iminente à saúde pública, depois que o número de infectados lá no Reino Unido dobrou de 4 para 8. A gente vai a Londres conversar sobre isso com a correspondente Cecília Malan, que vai aparecer aqui no nosso telão. Oi, Cecília, boa tarde. Na prática, o que essa declaração aí significa? Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos vocês aí no Brasil. Olha, essa decisão permite que as autoridades tomem medidas mais robustas para combater a disseminação da doença, como, por exemplo, o isolamento forçado de pessoas com suspeita do vírus. Acredita-se que um único homem britânico tenha contaminado outras 11 pessoas, entre elas uma criança de 9 anos. O empresário teria sido exposto ao vírus em Singapura e passado por uma estação de esqui na França, onde dividiu um chalé com outros britânicos antes de voltar para casa. Um dos infectados viajou depois para a Espanha, se tornando a segunda pessoa com o vírus no país. A Europa se protege como pode. A França desaconselhou qualquer viagem para a China. O governo italiano mandou crianças que tenham voltado do país asiático a ficarem longe das salas de aula por 2 semanas. E mais 2 grandes empresas cancelaram a participação em uma tradicional feira de tecnologia em Barcelona, que costuma atrair mais de 100 mil visitantes. Todos os anos, os organizadores pediram às pessoas a não se cumprimentarem com apertos de mão. 2 beijinhos, então, nem pensar, Maju. E lavar muito a mão, né? Essa é a principal recomendação, lavar bem até os pulsos. Obrigada, viu, Cecília? E na China, 908 pessoas já morreram por causa do novo coronavírus. Hoje acabou o feriado do Ano Novo Lunar, que tinha sido estendido por 10 dias para ajudar a conter esse vírus. As grandes cidades chinesas tentam voltar à rotina, mas para um dia útil de trabalho, o transporte público e as próprias ruas não tinham a movimentação habitual. O governo chinês voltou a registrar aumento no número de infectados em 15%, depois de uma sequência de dias em que tinha havido declínio, e também recorde de mortes, 97, maior em um único dia até agora. A boa notícia é que pouco mais de 8% dos pacientes estão curados. Há 2 semanas, essa porcentagem era de apenas 1,3%. O presidente Xi Jinping apareceu em público hoje usando uma máscara e a China receberá a visita de uma missão de especialistas da Organização Mundial de Saúde para auxiliar na coordenação de esforços para combater o vírus. No Japão, segundo país com mais casos confirmados, o navio Diamond Princess é o principal foco. Já são 110 infectados só no cruzeiro. Mais de 3 mil pessoas continuam a bordo. Hoje, o confinamento completou 1 semana e a vigília continua aqui no porto de Yokohama. Nesse ponto, que é o mais próximo que se pode chegar do navio, foi possível observar nesse domingo uma grande movimentação de médicos entrando e saindo e também o carregamento de suprimentos e remédios que chegaram para os passageiros. Ontem, no Fantástico, um brasileiro que também está a bordo trabalhando como segurança gravou um depoimento sobre como está o clima dentro do barco. Estou bem cansado, para falar a verdade. Hoje eu tenho um trabalho das 2 da manhã até as 7 da noite, que é fazer vigilância aqui nos corredores onde são localizadas as cabines dos passageiros. O clima aqui do navio está bem tenso, para falar a verdade. Não tive contato com um passageiro que foi infectado. Eles sempre tentam manter eles isolados, não deixa a gente ver. Só espero que isso passe logo e desejo voltar logo para casa, ver minha família. Muitos passageiros estão cobrando que sejam feitos exames em quem não apresenta sintomas e que essas pessoas sejam liberadas para correr menos riscos. Mas o Ministério da Saúde do Japão disse que é difícil fazer testes em todos os passageiros e tripulantes e que está concentrando esforços nos que apresentam sintomas e nos mais idosos. A previsão é de que a quarentena dure mais 9 dias.